conversar sobre chamado. E o tema nosso hoje aqui é um tema muito específico. Você não precisa de um chamado para exercer seu ministério, exercer os dons, para servir. Você não precisa de chamado para nada disso. Vamos entender essa questão do chamado hoje de uma vez por todas. Se faz muita confusão em relação a chamado. E a gente precisa descomplicar essa questão toda em relação a esse tema específico, né? Quero ler um texto de João capítulo 15. João capítulo 15, verso 16, um texto que todos conhecem, todos já ouviram falar ou já leram esse texto em algum momento. João capítulo 15, verso 16. Eu quero fazer essa base aqui para que você entenda a questão do chamado, ok? O quão fundamental é eu entender isso. Para você ter uma noção, eu comparo isso com o fundamento, né? Quando eu entendo o chamado, eu fundamento, na verdade, a minha vida cristã. Essa é a relevância se entender a questão do chamado. E a maioria das pessoas não entendem. E pensam que precisam de um chamado específico e tal para servir no ministério, por exemplo. Então, qual é o fundamento da nossa vida no serviço do reino de Deus? É o chamado. Só que ele fundamenta, por exemplo, eu considero o chamado como o solo, a terra, ok? Onde você planta a semente e essa semente depois ela vai nascer e vai dar fruto. Todo fruto é resultado lá na frente, ok? Mas a questão é o solo. O chamado tem a ver com esse solo e não com aquilo que aparece lá, não com o fruto que vai dar lá na frente. As pessoas entendem e vem colocando a ideia de que chamado, na verdade, é para você ser pastor, para fazer isso, para fazer aquilo, para ser diácono, presbítero, evangelista, etc., para pregar. Mas chamado não tem a ver com isso aí. Então vamos desmistificar um pouco essa questão aqui. João capítulo 15, verso 16, diz assim: Não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. E vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vos conceda. Bom, então o que João está dizendo aqui? João capítulo 15, verso 16. O primeiro ponto que ele está afirmando aqui é que, aliás, Jesus está dizendo aqui, né? João escreveu, mas é que Jesus que está dizendo aqui. Jesus dizendo que Ele nos escolheu. Quer dizer que o chamado sempre é naquela ideia que eu já trabalhei com vocês aqui. O chamado sempre é para a pessoa de Jesus e nunca para fazer alguma coisa por Jesus. É aquela ideia do vinde e do ide. Eu compreendo o vinde para Jesus e depois eu vou entender o ide por Jesus. Essa é a ideia fundamental sobre a questão do chamado. As pessoas confundem e o chamado tem gerado um grande peso na maioria das pessoas. Por quê? Porque ela entende agora que ela tem um chamado, ela precisa cumprir, ela é obrigada, ela precisa obedecer a Deus e fica essa vida, na verdade, de obediência cega a Deus, ao invés de uma vida de transformação através de Deus. O chamado, ele é para a pessoa de Jesus e vai gerar uma transformação. E depois eu vou entender o ide por Jesus. Vinde para, ide por Jesus. Bom, vamos lá. João capítulo 15, verso 4, diz assim, ó: Permanecei em mim, e eu permanecerei em vós. Nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Vós, igualmente, não podeis dar fruto por vós mesmos, se não permanecerdes unidos a mim. Esse é o verso 4, ok? Então o que Jesus está dizendo aqui? Olha, lembra que o chamado é para Ele, então Ele diz: permanecei em mim, e eu vou permanecer em vocês. A ideia é que eu permaneça na pessoa de Cristo, e não permaneça
numa obediência à religião. Não permaneça numa obediência à minha denominação. Não permaneça na obediência a um estatuto ou dogmas que são colocados. Permanecer em Cristo. Você tem noção do que é isso? O próprio Jesus disse que Ele é o caminho. Se Ele é o caminho, então olha só. O Pai está aqui, eu estou aqui, Ele é o caminho. A ponte que me leva de novo ao Pai. Se Ele é o caminho, eu estou nesse caminho, eu permaneço nesse caminho. Não é passar pelo caminho, eu permaneço no caminho. E olha o que Ele diz: nenhum ramo pode produzir fruto por si mesmo, se não estiver ligado à videira. Por isso é fundamental compreender o que é o chamado. O chamado é para a pessoa de Jesus. E quando eu estou em Jesus, o processo de ramificação, de crescimento, nesse sentido, ele é automático. Ele é automático porque as raízes são profundas. Porque as raízes são bem equilibradas. Porque as raízes estão bem firmadas. Então é automático se cumprir isso. Nenhum ramo pode produzir fruto. As pessoas estão querendo cumprir ministério, desenvolver vocações, ser pastor, ser isso e aquilo, ser missionário e tal, sem permanecer em Cristo. Ah, mas pastor, eu obedeço a Deus, eu cumpro os mandamentos, eu sou obediente, eu oro, eu jejuo, mas isso nada a ver tem. Não tem nada a ver com estar em Cristo. Estar em Cristo é outra coisa. Permanecer em Cristo é outra coisa. Quando eu permaneço em Cristo, eu não preciso ficar forçando os frutos. Tanta estratégia que tem hoje aí, né? Estratégia para crescer igreja, livros para crescimento de igreja. Ontem eu estava até conversando um pouquinho com, entre aspas, pastor. É impressionante como eles se pegam em números a todo momento. Ministério não é aquilo que eu faço para Deus, ministério é aquilo que Deus faz através de mim. E o chamado, ele se inicia na pessoa de Cristo. O ministério, ele se inicia nesse chamado para a pessoa de Cristo e não para fazer alguma coisa para Ele. Tem muita gente querendo fazer alguma coisa para Ele, porque é uma espécie de barganha, de troca. Eu faço alguma coisa para o Senhor e o Senhor faz alguma coisa para mim. Então eu sirvo, eu prego, eu vou no ministério, eu pago o preço, como dizem por aí, e o Senhor me abençoa, o Senhor me dá salvação, o Senhor, enfim, o Senhor resolve alguma coisa da minha vida. Mas isso não é estar em Cristo, como eu coloquei aqui. Não foi isso que Jesus está dizendo. Jesus está dizendo, olha, permaneça em mim, porque não tem nenhum ramo vai dar aí, frutos se não estiver em mim. E quando ele diz frutos, são frutos relacionados ao reino dele e não a esse mundo terreno. Quantidade de pessoas numa live, numa aula, num templo, não significa sucesso ou insucesso ministerial, mas a fidelidade a Deus significa sucesso ou insucesso ministerial. Não importa se tem uma pessoa, se tu tem 100 pessoas. Eu preguei já quantas vezes para uma pessoa, ensinava uma pessoa embaixo de um pé de caju, embaixo de um cajueiro, como já preguei para 5, 7, 8 mil pessoas dentro de um templo, em eventos. Tanto faz a quantidade de pessoas, a questão é a fidelidade ao princípio de estar em Cristo. Esse é o ponto central. O versículo número 5 ele é muito profundo. Pare e reflita comigo sobre o texto, o versículo número 5 de João capítulo 15. Versículo 5. Eu sou a videira, vós são os ramos, cada um na sua. Ele é a videira e nós somos os ramos. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará muito fruto. Fruto, grave isso, fruto no singular. Pois sem mim não podeis realizar obra alguma. Quando ele fala fruto, ele está falando sobre o quê? Sobre aquilo que o Espírito de Deus gera, que é o fruto do Espírito. Alguns pegam, colocam até um plural aí, né? Frutos,
e entende que frutos são a quantidade de pessoas, frutos são os projetos que eu realizo, é a obra que eu faço aí e aparece e tal. Então esses frutos são as pessoas que eu ganho para Jesus, frutos são as pessoas que eu prego e se convertem. Nada disso tem a ver com fruto. Nada tem a ver com fruto isso aí, porque eu não domino a conversão de ninguém, eu não domino a retenção da palavra que eu prego em ninguém, eu não domino o coração de ninguém, eu não domino a reação das pessoas em relação a Deus. Eu posso testemunhar a vida inteira, como o profeta Jeremias, que testemunhou a vida inteira, segundo a história, nunca ninguém se converteu pela mensagem de Jeremias. Nunca ninguém. E Jeremias morre da forma que ele morreu, Isaías morre da forma que ele morreu. Jesus passa 3 anos no ministério, se doando, convivendo com as pessoas, comendo junto, dormindo junto, fazendo tanta coisa junto, eles vendo maravilhas, milagres, coisas tremendas. E no final, quando ele é traído, ele é preso, e ele vai lá no Gólgota, caminhando lá para o Gólgota, somente um dos discípulos estava com ele, que era esse mesmo que eu estou lendo aqui, João. Quer dizer, pela ótica ministerial atual, humana, Jesus seria um fracasso. Jesus seria um fracasso porque todos aqueles 70, aqueles milhares, no mínimo uns 12 deveriam estar com ele, né? Pois bem, apenas um foi com ele até a cruz. Então o fruto aqui tem a ver com a minha reação a partir do momento que eu estou em Cristo. Como é a minha reação? Minha reação diante desse mundo, minha reação diante das provocações do mundo, minha reação diante das situações do mundo, a minha reação diante das perspectivas do mundo, das expectativas, das pressões do mundo, a minha reação em relação à família, a trabalho, enfim, a tudo aquilo que envolve a minha vida cotidiana. Isso demonstra se eu estou enraizado nele, se eu estou nele, que é a videira, ou se eu, na verdade, estou sozinho, flutuando por aí. Que nem aquelas plantas que ficam em aquário. Você precisa de um chamado para Cristo e não um chamado para o ministério. Jim Elliot foi um missionário entre os índios no Equador, há muito tempo atrás. Ele dizia assim, olha, o que nós precisamos, na verdade, não é de uma chamada para missões. Nós precisamos de um grande chute no traseiro, chute na bunda. E é exatamente isso, porque a partir do momento que nós estamos em Cristo, é automático a gente servir, é automático a gente querer exercer os nossos dons, nossa vocação, é automático a gente querer ser útil, relevante nesse mundo. O que me assusta são pessoas falarem que estão em Deus e não quererem ser relevantes, pessoas estarem em Deus e não quererem ser úteis nesse mundo, estão em Deus, mas não conhecem os seus dons, estão em Deus, mas não sabem quem elas são. Estão em Deus, mas não têm uma identidade definida. Estão em Deus, mas se afundam e se permitem ficar em depressão e ansiedade a todo momento. Estão em Deus, mas se permitem. O problema não é a depressão alcançar, o problema não é a ansiedade alcançar, o problema não é acontecer um problema desse. A questão é como eu reajo a isso depois. Esse conformismo. Paulo diz aos Romanos no capítulo 12, no versículo 2, e não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos. Não vos conformeis quer dizer, não ganhe a forma. Inconformado é aquele que não ganha a forma desse mundo, do sistema desse mundo. Será que você tem ganhado a forma do sistema desse mundo? Você entende o que é estar na videira que é Cristo? O chamado é para isso. O chamado é para fazer alguma coisa. Eu vejo um bando de gente aí hoje em dia. E é um bando mesmo, cursos disso, daquilo, missionário, É tanto missionário falando em chamado missionário, mas não conhece a Cristo. Por exemplo, quantos lugares que eu vou, é difícil você se encontrar um que fale assim, não, vem cá, você é missionário? Não, aqui a minha casa está aberta para você, pode dormir, pode usar aqui, pode ficar aqui, é nosso, é do reino de Deus. Quantas pessoas recebem alguém assim? Eu como missionário, quantos me receberam dessa forma? Sabe por que isso não acontece? Porque não está em Cristo, não está na videira. Eles estão preocupados em fazer alguma coisa para Deus e não conseguem nem receber o irmão, não conseguem nem conviver com o irmão.
Um tempo atrás eu estava falando com um pastor daqueles missionários lá no Chile, e ele brasileiro lá no Chile. Passaram o contato dele para mim, eu fiz contato com ele, e aí conversando, eu falei, então, a gente está pensando em ficar uma temporada no Chile, etc e tal, vou ter que ir com a família, etc. E eu queria ver com você a possibilidade de você, porque a gente vai chegar e a gente precisa, pelo menos, ter algumas coisas para casa. Eu queria ver com você a possibilidade de você dar uma olhada pra gente, algumas coisas, só umas coisas de cozinha e colchão e tal, pra gente chegar, aí no dia, na mesma semana a gente resolve o que tem que resolver aí nós mesmos, mas só pra gente chegar mesmo, porque a gente chega com criança pequena, etc. Aí ele disse assim, então, complicado isso aí, né? Bom seria se alugar um hotel, alguma coisa assim e tal, pra você dormir, e aí depois você vai e resolve essas coisas, né? Essa é a qualidade de obreiros, essa é a qualidade do ministério atual. Mas aqui, olha, eu sou a videira, vocês são os ramos, aquele que permanece em mim. A questão não é eu ter conhecido um dia, é permanecer nele. Aquele que permanece em mim e eu nele, esse dará fruto, não frutos. Fruto qual? O fruto do Espírito, dentre eles, amor. Entende? Longanimidade, benignidade e bondade, sentimento bom e atitude boa. Você entende por que as pessoas hoje em dia no ministério elas são muito egoístas? Estão querendo mostrar as obras que elas fazem ao invés de elas refletirem Cristo na simplicidade de Cristo? No cuidado uns com os outros, por exemplo. Nisso vos conhecereis que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. A gente não é conhecido como discípulo se a gente fizer muita coisa. A gente não é conhecido como discípulo se a gente pregar muito bem. A gente é conhecido como discípulo se nós amarmos uns aos outros, cuidarmos uns aos outros, suportarmos uns aos outros. Suporte, sabe o que é suporte? Eu estou aqui tem uma mesa. A mesa é um suporte para as coisas que estão em cima aqui. Você entende? A qualidade do ministério está baixa, está pouca, está péssima. Em muitas ocasiões. Por quê? Porque não estão enxertados na videira. Não entenderam o chamado para Cristo. Eles querem logo trabalhar para Jesus, ao invés de se relacionar com Ele. Versículo 6. Se alguém não permanecer em mim, será como o ramo que é jogado fora e seca. Seca. Então esses ramos são juntados, lançados ao fogo e queimados. Você entende? Você compreendeu isso? Compreendeu que isso aqui tem a ver, na verdade, com uma vida de salvação e uma vida de não salvação? Você entende isso? Que o chamado é para viver na salvação de Cristo. E a partir daí, você vai fazer o quê? Você vai viver como uma pessoa salva. Você vai viver como alguém que realmente reflete essa salvação. Se essa salvação de Cristo não produzir uma transformação na minha vida, em quem eu sou, na minha identidade, no meu estilo de vida, tem um monte de gente aí famosa na televisão que aceitou Jesus, foi salva, mas não mudou nada, não mudou o estilo de vida deles, não mudou a forma de encarar o mundo, não mudou a forma de reagir diante desse mundo. Então, o que nós precisamos é de um chamado de Deus? Não. Não é isso que a gente precisa. Pelo menos para o ministério não é isso que a gente precisa. Nós precisamos do que então? A gente precisa de um chamado para Cristo. Entender o chamado para Cristo. E quando eu entendo esse chamado para Cristo, o ministério se torna consequência. Como isso que eu falei para vocês. Eu entendo o meu chamado para Cristo, que é o quê? Estar na videira. E quando eu estou na videira, os ramos, frutos que vão saindo de mim, são consequências, são resultados óbvios de quem está em Cristo. Então o meu convite para você hoje é: reflita sobre a qualidade do seu ministério.
Não, mas eu não tenho ministério ainda. Então, reflita. Por que você não tem? Porque ministério é serviço. Se você não serve, alguma coisa está errada. Pelo menos biblicamente isso não é comum. Não é para ser normal. Se eu estou em Cristo, Cristo produz alguma coisa em mim primeiro e depois através de mim. Quer dizer que agora você vai ser perfeito? Não. Mas caminhando para a perfeição. E vai ser muito clara a diferença sua e desse mundo. Então pare e reflita um pouquinho. Meu convite hoje para você é esse. Para você entender o chamado. Eu estou um pouco cansado já de ouvir sobre isso. Ah, não tenho chamado para isso, não tenho chamado para aquilo, não tenho chamado para missões, não tenho chamado para... Você não precisa de chamado para essas coisas. Você precisa entender o chamado para Jesus. Entendeu? Se você entendeu o chamado para Cristo, o restante é consequência. Agora, se você não entendeu o chamado para Cristo, vai ficar ainda, ó, vai ficar enrolando, procurando desculpas, arrumando culpados, que é o que a gente mais faz. Ah, porque a igreja, porque o templo, porque a denominação. Você parou para perceber que o pessoal que mais reclama da igreja, mais reclama do templo, mais é o pessoal que não desgruda? Tá ruim? Ou sai de lá então. Ou então você é tão parecido quanto eles. Mas será que é necessário sair? Se não for necessário, não saia. Fique, mas floresça. Esteja em Cristo e floresça. E use tudo aquilo, a estrutura, a denominação, o templo, use como ferramenta para o reino de Deus. Agora, o que não pode acontecer é você ficar dando desculpa. Não faz por causa disso, não vive por causa daquilo, porque é a família, é o trabalho, é o ministério, é a igreja, é a denominação, é não sei o que tem. Então, para de dar desculpa, meu irmão. Quem está em Cristo não dá desculpa. Vai lá e faz. Vive. Mas eu sei que é difícil. É difícil porque isso requer uma decisão nossa. E qual é a sua decisão hoje? Qual é a sua decisão hoje? Bom, essa é a minha reflexão para vocês hoje.